Bom dia, bom dia, bom dia, a paz do Senhor Jesus, a todos vocês, meus amados amigos, irmãos e família linda, mais uma manhã com Deus, mais um momento de glorificar o nome do Senhor Jesus. Como é bom poder acordar e ver que o Senhor nos levantou, permitiu e nos deu a chance de mais um dia, mais uma manhã com Deus, mais um momento onde iremos meditar na palavra do Senhor, adorar, aprendermos e corrermos diante da presença dele. Não tem coisa melhor do que buscarmos a face do Senhor. Nessa manhã nós vamos nos apressar ao Senhor, como diz o rei Davi, né? Pela manhã, ó Senhor, ouvirás a minha voz. Pela manhã me apressarei para ti e vigiarei. Nessa manhã nós possamos correr aos pés do Senhor Jesus, buscando a Ele, e em espírito e em verdade. Nessa manhã nós possamos nos render diante do Pai, glorificando, adorando, orando, aprendendo da sua palavra. Essa manhã é um dia muito especial, como todas as outras manhãs, porque é mais um dia ao qual o Senhor tem nos permitido que estivéssemos aqui. Vamos nessa manhã, né? Nos apressar a Deus, nos rendermos a Ele. Vamos nos prostrar diante do Pai, aleluia, e rendermos a honra e a glória e darmos tudo para Ele nessa manhã. Seja bem-vindo cada um de vocês nessa manhã, mais um momento da meditação. Hoje é o nosso 31º dia, gente, glória a Deus. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada um de vocês que estão participando junto comigo. Bom dia, bom dia, bom dia! Nosso 31º dia. Gente, só falta 9 dias aí pela frente para fecharmos com chave de ouro esse propósito de 40 dias. Vamos compartilhar essas lives, vamos, né, incentivar os nossos familiares, os nossos amigos também a buscar a Deus, porque não tem coisa melhor nessa vida do que nós evangelizarmos, motivarmos, incentivarmos, orarmos, intercedermos uns pelos outros. E a palavra dessa manhã é uma palavra que justamente nós vamos estar buscando, né? A oração. Nós vamos estar orando, buscando, aprendendo sobre, né, como ter uma vida de oração. Será que nós temos uma vida de oração? Será que nós temos realmente buscado a Deus como devemos buscar? E não tem melhor exemplo do que a vida de Jesus como um verdadeiro adorador. E ele orava, Jesus, ele orava, ele buscava a face de Deus. Ele sempre estava buscando a face de Deus, meus irmãos. Vamos nos apresentar agora e dar a primícia desse momento, a primícia desse dia para Papai do Céu. Vamos entregar antes de entrarmos para a palavra. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Muito obrigado, Paizinho Santo, por mais esse dia. Obrigado pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia, porque são elas, Senhor, que nos fazem, Senhor, nos levantar a cada manhã e somos a causa, esta é a causa que nós não somos consumidos, é pelo teu amor, porque, Senhor, nós não somos merecedores. Pai, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas. Senhor, porque quantas vezes nós temos pecado, temos falhado, prometemos, não cumprimos. Senhor, muitas das vezes, Senhor, nós começamos algo e não terminamos. Quantas das vezes, Pai, nós falhamos, meu Pai. Ó Deus, ó Espírito Santo, ajuda-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, nessa manhã. E eis-nos aqui diante da tua presença, Pai. Vem, ó Espírito Santo, toma o teu primeiro lugar, o teu lugar de honra na nossa vida, na nossa casa, no meio da nossa família. Meu Pai, visita cada um dos meus irmãos aí do outro lado. Prepara o coração, a mente para receber a palavra de hoje. Hoje é o nosso 31º dia. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, porque Tu tem nos dado, Senhor, a honra e o privilégio, Senhor, de vencermos esses 40 dias. Só falta 9 dias, Paizinho Santo, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado e tem mudado, nos transformado. Ó Pai, eu te louvo, Senhor, pelos testemunhos que eu tenho escutado de cada vida, Pai.
Eu te agradeço, Senhor, porque é o Senhor que tem feito na vida dos meus irmãos. Porque, Senhor, eles têm buscado de Ti. Pai, eu te peço, conceda o desejo do coração dos meus irmãos aí do outro lado, segundo a Tua vontade, porque sabemos que a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Ó Deus, estamos nos apresentando diante de Ti. Abre o nosso intelecto, Senhor, abre a nossa mente para a compreensão da Tua palavra e fala conosco. E desde já, Pai, eis-me aqui. Usa-me conforme a Tua vontade, que palavra nenhuma saia dos meus lábios que Tu não queiras. E eu te louvo e nós te louvamos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém, amém. Glória a Deus, amém. Glória a Jesus. Hoje, durante esses 40 dias, todos os dias nós temos buscado para que o Senhor trabalhe em uma área da nossa vida. E hoje nós vamos pedir a Deus para nos ajudar a termos uma vida de oração. Será que temos uma vida de oração? Será que temos uma vida de comunhão com Deus? Nós temos vários exemplos na Bíblia. E o maior exemplo de todos eles que eu vejo na palavra do Senhor é Jesus. Porque Jesus, ele tinha uma vida de oração. O Senhor Jesus, ele como Deus, como filho, como ser humano, porque ele veio em forma humana aqui na terra. Ele sabia que ele precisava cada vez mais estar na presença do Pai. Porque agora ele estava como filho aqui na terra. E ele buscava de Deus. Jesus, ele orava. Nós temos vários exemplos na Bíblia de oração. E o apóstolo Paulo, por sinal eu mencionei ontem, o apóstolo Paulo em Hebreus capítulo 4, versículo 16, ele diz, se achegarmos, pois, com confiança diante do trono da graça, para podermos alcançarmos misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Quando ele fala isso, ele fala para cada um de nós dizendo assim, olha, tenha uma vida de oração diante do trono de Deus, na presença de Deus. Ore, busque, porque no tempo oportuno você vai encontrar misericórdia e achar graça. Muitos de nós temos orações acumuladas no céu. E como temos, orações acumuladas no céu. E como precisamos termos uma vida constante de oração. Porque a oração, ela nos fortalece. A oração nos traz mais perto de Deus. E há poder na oração. E Jesus, ele usa vários exemplos. Porque a oração é um canal que nos liga à presença de Deus. É uma forma de comunicação diretamente com o Pai que estás no céu. O próprio Jesus fala sobre a fé, porque a fé e a oração, ela anda junto. Porque quando temos fé, nós sabemos que Deus, ele vai escutar o nosso clamor. Vai ouvir a nossa oração. E ele escuta, irmãos. São dias muito difíceis. Mas esses dias difíceis não são impossíveis para o nosso Deus. Se crermos, basta um toque. Tudo pode mudar. A situação na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E muda, irmãos. E muda. Nós vemos, me fez lembrar de 1 Reis. Eu vou começar no capítulo,
18. Se a gente for ver aqui, nós vemos que Israel está passando um momento muito difícil. Existia fome e seca em Israel. O povo de Israel estava padecendo. O povo estava corrompido também. O homem tinha se dobrado, porque no momento da dificuldade eles vão procurar outros falsos deuses. O homem tinha se dobrado a outros deuses, principalmente a Baal. Aqui nós vemos que no princípio, no primeiro versículo do capítulo 18, diz assim: Elias apresenta-se diante de Acabe. Ele diz assim: sucedeu que depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias no terceiro ano, dizendo: vai e mostra a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar-se a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. E Acabe chamou a Obadia, o mordomo. Obadias temia muito ao Senhor. Porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Jezabel era uma rainha muito mau. Era a mulher de Acabe, o rei. E ela matava todos os profetas de Deus. E o mordomo de Acabe, Obadias, ele protegia os profetas do Senhor. E nós vemos que Samaria estava padecendo. Estava passando seca e muita fome. Eu quero ler para vocês agora, só para que vocês entendam como a oração, ela tem poder. Quando cremos, quando oramos, buscamos a face do Senhor, Deus, ele faz com que o mar que está à sua frente se abra e você passe andando e atravesse do outro lado. Como ele fez com Moisés, como ele fez, usou Moisés. Porque Moisés orou ali quando ele se deparou com o mar vermelho na sua frente. E Faraó o seguindo por trás. Ele se deparou. Era montanha de um lado, montanha do outro. E ali Moisés orou. E o mar vermelho se abriu. E o povo passou para o outro lado. A oração, a súplica, ela sendo feita corretamente. Nós nos apresentamos diante de Deus com o coração contrito, aquebrantado, necessitado. Não murmurando, mas adorando ao Senhor. Agradecendo ao Pai que está no céu, até mesmo pelas nossas dificuldades. A oração é a chave que abre o coração de Deus, que move o coração de Deus. Quando temos intimidade com Deus, tudo é transformado em nossa vida, porque há poder na oração. Vemos aqui no princípio que Elias ele foi ter com Acabe, porque o Senhor mandou Elias ir lá. Porque muitos dos profetas estavam sendo mortos por Jezabel.
E Samaria estava padecendo. O povo estava padecendo de sequidão, de fome. Nós vemos que Elias, ele enfrenta. E Elias perturbava porque ele tinha comunhão com Deus. Era de uma forma que nós vamos ver lá na frente, no versículo 20, ele diz assim, quando Elias está na frente dele, nós vemos que Acabe chega a dizer assim, é tu o perturbador de Israel? Ao qual o povo está falando. Irmãos, quando nós temos comunhão com Deus, quando nós temos uma vida de oração, todos aqueles que estão ao nosso redor, que não têm temor a Deus, eles são perturbados. Eles são incomodados com a presença de Deus em nós. Ele diz assim, ó, então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou, e foi Acabe encontrar-se com Elias. E sucedeu que, vendo Acabe a Elias, disse-lhe Acabe, és tu o perturbador de Israel? E então disse ele, eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a sua casa e a casa do teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes o Balins. Agora, pois, envia ajuda a mim, todo Israel do Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Aserá, que comem da mesa de Jezabel. Elias já cheio de Deus, da presença do Pai, ele vai ao encontro para enfrentar os 400 profetas de Baal. E enfrentar o rei Acabe, que estava vivendo uma vida de pecado, fazendo todo o povo padecer. Irmãos, precisamos ter uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus, para que o Senhor, ele abra a nossa visão espiritual e nos mostre, nos revele o que tem nos, levado distante do Pai, o que tem atrapalhado no nosso meio, porque muitas casas, muita família tem padecido, tem passado problemas, porque deixaram entrar as coisas do inimigo dentro dos seus lares. E aqui ele diz assim, então enviou Acabe o mensageiro a todos os filhos de Israel, juntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias chegou a todos o povo e disse, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando, igreja, nós vamos estar servindo as dois senhores? Ontem nós vimos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, justamente sobre isso. Nós não podemos sentar na mesa do Senhor e sentar na mesa do inimigo. Nós temos que tomar uma posição diante de Deus. Ou servimos Deus, ou servimos a nossa carne, ou servimos ao inimigo. E se não termos uma vida de comunhão, de oração, de meditação na palavra do Senhor, nós vamos ser enganados. E nada vai mudar na nossa vida. Elias era ousado e Elias ele tinha uma comunhão com Deus. E quando ele orava, o Senhor
respondia. Mas as orações de Elias, Elias tinha vida, comunhão com Deus. O Senhor ouvia. Será que nós temos comunhão com Deus? Será que nós temos intimidade? Será que a nossa vida e a nossa oração diante de Deus, ela está sendo ouvida? Segundo as Crônicas 7,14 diz o quê? O próprio Deus falando, se o meu povo, no condicional, é se o meu povo orar, buscar a minha face, confessar os seus pecados, buscar a minha face, se arrepender dos seus maus caminhos, orar, confessar, buscar e se arrepender. Então eu ouvirei do céu e sararei a terra. Muitos não sabem orar. E nós precisamos aprender como falar com Deus. Nós precisamos. Porque existem certos requisitos para nos apresentar diante do Pai. Elias, ele tinha comunhão com o Pai. E as suas orações eram respondidas. Mateus, capítulo 7. Versículo 7. Jesus falando. Pedi, dá-se-vos-ás. Buscais, encontrareis. Batei, abri-se-vos-ás. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual dentre vós é o homem que pedir-lhe-á o pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? E pedir-lhe um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai, que estais no céu, dará bens ao que lhe pedirem. Porquanto tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei vós também, porque esta é a lei dos profetas. Irmãos, temos que saber falar com Deus. Pedir a Ele, não ao homem. Você também tem acesso direto ao nosso Deus. Se nós chegarmos, como diz o versículo, em Hebreus capítulo 4, versículo 16, se chegarmos, pois, com confiança, diante do trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e acharmos graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Você sabe o que quer dizer isso? Que nos momentos de fraqueza nosso, nos momentos de dificuldade nossa, que nós estamos sem força, quase parando, sem vigor para orar, nós vamos ter orações acumuladas no céu. E o Senhor vai se lembrar de nós. E Ele vai nos ajudar. Aqui, voltando lá para 1 Reis, nós vemos que Elias, uma oração que Elias fez ao Senhor, não só uma, mas teve as outras antes.
dele enfrentar os 400 profetas de Baal. Mais 450, né? Não posso esquecer dos 50. 450 profetas. O Senhor exterminou. E a ignorância do povo era tão grande que Deus falando, né? Deus falando, e o povo ainda estava com o coração, né? Dividido. Quando ele diz, então Elias chegou a todo o povo e disse, até quando cochearás entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, siga-o. E se Baal seguir, siga-o. Porém o povo não lhe respondeu nada. Você sabe por quê? Porque o povo estava vivendo em uma vida pecaminosa, sem comunhão nenhuma a Deus. E para eles, tanto fazia Deus como Baal. E eles estavam divididos. Eles não sabiam quem servir. Por isso que estavam padecendo. E ali, bem no princípio do capítulo 18, você vê que Elias vai ter com Acabe. Por quê? Porque, olha, vai e mostra a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. E foi Elias mostrar a Acabe, e a fome era extrema em Samaria. Por conta do pecado de Acabe e de toda a casa de Israel. O povo estava padecendo com fome, com sede. E não existia plantação nenhuma, vegetação nenhuma, de tanta sede, porque não existia chuva sobre a terra. Mas depois que Elias enfrenta os 450 profetas de Baal, ainda tem mais outro aí. O povo se arrepende, começa a ver que Deus é Deus. Era necessário que um sinal de Deus viesse, que o Senhor sacudisse a terra, para que o povo se arrependesse. Foi necessário. Aí depois vem a outra parte. Lembre-se, houve arrependimento. Mas foi necessário eles verem. Tá igual a Tomé, né? Quando Jesus apareceu para eles, Tomé pergunta, deixa eu ver as suas marcas. Ele duvidou, ele não acreditou que era Jesus que estava ali. Muitos precisam pedir para ver, para crer. Irmãos, até quando? É como Elias fala ali pro povo de Samaria, o povo de Israel, a casa de Israel. Até quando vai ter pensamentos dobrados, né? Até quando vai cochear em dois pensamentos? Ou você serve a Deus ou você serve ao mundo. Ou você serve a Deus ou você serve a sua carne. Até quando? Por isso que está padecendo. Por isso que o inimigo tem feito brincadeira, sapateado em cima da tua vida, da tua casa, no meio da tua família. Mas quando Elias enfrenta ali os 450 profetas de Baal, o povo vê que Deus é Deus, se arrepende. Aí agora Elias vai. Aí diz assim, e então disse Elias a Acabe, sobe, come e bebe, porque ruído há de abundante chuva. Agora, Elias... E Acabe subiu, comer e beber. Mas Elias subiu ao cume do Carmelo. Agora Elias vai orar. Olha a oração aí. Agora Elias vai ter com Deus. Elias foi orar, subiu ao cume do Carmelo. Se inclinou por terra. E meteu o seu rosto entre os seus joelhos.
posição de reverência, posição de humildade, de temor. E disse ao seu moço: sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: não há nada. Então disse ele: torna lá 7 vezes. E sucedeu que a 7ª vez disse: eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. Gente, quantos de nós temos orado, pedindo algo a Deus, e não vemos resultado, e já começa a dizer: ah, Deus não responde as minhas orações. Começa a murmurar, questionar, começa até bem. Elias aqui, ele foi insistente. Ele insistiu. Ele falou para o seu moço: vai, sobe, olha para a banda do mar. E o moço volta e diz: não estou vendo nada. E Elias orando. Elias persistindo ali, falando com Deus. E ele disse: vai 7 vezes. E você vê que agora ele volta. E na 7ª vez, aí toma lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez, o moço diz: há uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Agora imagina uma pequena nuvem, você olhando para o horizonte, você olhando para o mar, e só vê uma nuvinha lá, um lugar de sequidão, de fome, de escassez. E o moço vê só uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem, chega assim: ó, ei, profeta, só há uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem. Agora imagine uma imensidão, e só uma nuvenzinha desse tamanhozinha. Era como se fosse uma fumacinha de nada. Mas a fé de Elias, e a certeza e a convicção e a confiança de Elias com Deus era tão grande que aquela pequena nuvem, do tamanho de uma mão do homem, foi o suficiente para ele crer que a chuva iria chegar. Eita glória, aleluia! Vai, diz Acabe, prepara o teu carro e corre, para que a chuva não pegue. Irmãos, vamos preparar com oração as nossas vidas. Essas suas orações e essas suas buscas durante esses dias todos aqui junto comigo, porque estamos buscando pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela, pelos nossos ministérios. Nós estamos buscando pela nossa vida. Não é por um acaso. Vamos nos preparar, porque a chuva vai descer. As chuvas de bênção do Senhor vai descer. As tuas orações, as tuas lágrimas derramadas diante do Senhor tem sido amparada por Deus. E terá a resposta do Pai que estás no céu. Jeremias 33:3 diz o quê? Que era outro grande exemplo de oração e de vida de comunhão, porque Jeremias orava. Jeremias diz
Clama a mim e eu te responder-te-ei e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Clama. Busca a Deus. Mateus 7, Jesus falando, ele diz assim: pedi, dá-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Batei, abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. Deus, ele quer ouvir a tua voz. Claro, temos que orar um pelos outros, sim. Mas também ore, irmão. Porque as pessoas, elas só sabem pedir oração. Mas não querem fazer oração. Não querem ter comunhão com Deus. Porque a sua fé está tão abalada que elas não conseguem confiar nem nas suas próprias orações. Ei, Jesus te ouve também. O Senhor te ouve. E Ele tem escutado as tuas orações. Mesmo que você não esteja vendo, a resposta está vindo. Tenha comunhão com Deus. Busque do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Clama a mim e eu te responder-te-ei. Te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Clama, igreja, ao Senhor. Busca do Pai. Se arrependa. Se apresente diante dele. Com súplicas e ações de graça. Tenha uma vida de comunhão, de oração. Porque o Senhor, Ele escuta as nossas orações. Irmãos, primeiro ano de casada, meu esposo trabalhava na polícia, né? Ele tinha saído do exército americano, agora ele estava trabalhando na polícia de Boston. E eu me recordo que ele estava sendo perseguido dentro do trabalho dele. Ele trabalhava no shift, overnight shift. Ele trabalhava a noite toda. E ele era despachante. E eu me recordo que ele chegava assim, abatido, arrasado. Porque muitos lá dentro perseguiam ele. Tinha uns 2 que perseguiam ele. E ele vinha, conversava, né? Era uma noite inteira de trabalho intensa, imagina, né? E eu comecei a orar. Eu me recordo que eu comecei um propósito com Deus. Cada um tem sua forma de fazer. Eu sempre amo buscar a presença do Pai e eu tenho uma vida constante de oração. Porque se eu não falasse com Deus, eu não sei onde estaria eu. Se eu não comesse, me alimentasse da palavra do Senhor, eu não sei onde eu estaria. Se o Senhor não tivesse me alcançado, eu não sei onde eu estaria. E eu me recordo que uma noite inteira eu passei clamando de joelho. Isso foi a primeira noite. Eu clamei de joelho pela vida do meu esposo. Para que Deus o blindasse, para que Deus o protegesse. Para que Deus, esses aí que estavam perseguindo o meu esposo dentro da polícia, eles pudessem ver que o meu esposo era um homem de Deus e que eles se arrependessem do que eles estavam fazendo. Que eu disse, Deus tenha misericórdia da vida deles também. Isso foi a primeira noite. Na segunda noite, o Senhor colocou no meu coração, canta, filha, canta. Eu cantei sem joelho. Eu tenho tudo meu, eu anoto em caderninho. Eu passei, meu Deus, quanto tempo?
Eu não me lembro se foi 2 horas e 40 minutos de joelho ou foi 4 horas e 40 minutos de joelho. Sem me levantar nem para ir para o banheiro. De joelho. Cantando o hino da harpa. Eu começava o hino e glorificando a Deus. Glorificando a Deus, já agradecendo a Deus. Isso no segundo dia. No terceiro dia. Glória a Deus. Há poder na oração. Deus, Ele move montanhas. Jesus falando aqui, Ele diz o quê? Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. No 7:7 ele diz, pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Se pedimos, irmãos, o Senhor, Ele nos responde. Se pedirmos e buscarmos o Senhor, Ele vai fazer o milagre. Meu esposo chega em casa de manhã com um sorriso aqui. Irmãos, Deus, Ele é tão lindo, tão maravilhoso, tão justo, tão perfeito. Deus moveu tudo dentro do trabalho dele, dentro daquela delegacia. Deus exaltou meu esposo. E meu esposo é um homem muito humilde. Você não imagina, o pastor Conde é de uma simplicidade que não existe tamanho. Que muitas das vezes as pessoas até passam por cima dele. Ele é muito humilde. Deus pegou e exaltou ele lá dentro. Aqueles dois, história. Jesus moveu. E eram sargentos, viu? Mas para Deus não existe nada impossível. Pegaram meu esposo, botaram em outro cargo. Meu esposo trabalhava a noite inteira. Do lado de fora, hein? Se fosse chuva, fosse sol, né? Neve, frio. Aí agora, Deus exalta o pastor. E muitos deles, chegaram a pedir perdão ao meu esposo. Deus, Ele muda. Quando buscamos, Ele faz o milagre. Mesmo que a gente não consiga ver. Creia, tão somente creia. O moço de Elias disse, Senhor, tem uma nuvem lá, no horizonte, lá, para longe, do tamanho da mão de um homem. Foi o suficiente para Elias dizer, vai, corre, diz a Acabe, prepara os seus carros e desce, vai para casa, porque a chuva está vindo. A chuva está vindo. A chuva de bênção está vindo sobre a tua casa, homem e mulher de Deus. A chuva do Senhor vai vir, da graça, da misericórdia, da salvação, da cura, da transformação, da libertação vai vir. Saiba pedir. Saiba buscar na presença do Pai. Volte o teu coração ao Senhor. Não esteja dividido. Não seja dividido. Ou serve ao homem ou serve a Deus. Não sirva dois senhores, mas sirva somente ao Pai que estás no céu. Se dobre a Ele. Clame, porque Ele vai responder a tua oração.
Ontem mesmo eu li uma mensagem tão linda, né, de uma irmã que participa conosco, contando um testemunho, e disse: ô pastora, me perdoe, essa hora era de madrugada, né, para ela, que eu sei, porque ela estava ali, ela falando o quanto Jesus está transformando a vida dela através dessas lives. Gente, não é a vida da pastora Luzelita, é a palavra de Deus que transforma. E o que nós estamos fazendo, eu estou incentivando, motivando vocês a terem uma vida de comunhão com Deus, uma vida de busca. Eu estou ensinando a vocês a clamar, a caminhar com seus próprios pés. Eu não estou ensinando vocês a serem independentes de mim, porque eu sou homem. Eu sou carne, eu sou osso, eu sou ser humano. Eu estou ensinando a vocês ser como Paulo, como Jeremias, como o profeta Elias, como Jesus, como Tiago, como Mateus, como os discípulos de Jesus, os seus apóstolos. Eu estou ensinando a vocês buscarem na palavra, a vocês terem uma comunhão com Deus. Não buscar do homem, mas a buscar do Senhor. A ter uma vida de comunhão com Deus, de oração. Se aquebrantando na presença dEle, reconhecendo que a tua salvação, a libertação que vai vir sobre a tua casa, sobre a tua vida, vem do Senhor. Eu simplesmente sou um vaso na mão do oleiro. Eu sou um vaso de barro da mão do Senhor. E vocês também são um vaso. E o Senhor, deixa o Senhor te moldar. Deixa Jesus trabalhar na tua vida. Deixa Jesus transformar a tua vida, né? Tirar tudo que for predegulho, carrapicho. Deixa o Senhor transformar a tua vida. Deixa o Senhor mudar a tua história. Ora, clama, busca, se humilhe diante de Deus, porque o Senhor vai te exaltar. O Senhor vai te levantar. O Senhor vai salvar a tua casa. O Senhor vai salvar o teu casamento, vai salvar a tua família, os teus irmãos, os teus pais. O Senhor vai mudar essa situação aí. O Senhor, nosso Deus, Ele vai curar, porque Ele é o médico dos médicos. Ele vai salvar, Ele vai batizar, Ele vai fortificar. O Senhor Jesus vai arrancar todos os pensamentos contrários. O Senhor vai transformar a tua vida e mudar a tua história. Aleluia. Clama a mim e eu te responder-te-ei e te anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não conheces. Clama, igreja. Clama ao Senhor. Clama. Clama, Deus. Pedi, dar-se-vos-ás. Buscai e encontrareis. Batei e abre-se-vos-ás. Porque aquele que pede, recebe. O que busca, encontra. E o que bate, se abre. Aí o próprio Jesus diz: e qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe o pão, seu filho lhe dará a pedra? Pedi-lhe peixe e lhe dará a serpente? Quem será? Se vós, pois, sendo maus, sabeis aos seus vossos filhos, quanto mais o Pai
que estás no céu dará bens ao que lhe pedirem. Pede, irmão. Pede, irmão. O Senhor vai mudar a tua história. O Senhor vai mudar a tua história. A história da tua casa, da tua vida, da tua família. Irmãos, quantos no meio da minha família mesmo. Tô falando da minha família. Será? Daquela família ali nada vai sair de que presta. E Deus, Ele faz. Ele faz. E olha, cuidado. Cuidado com o que vocês pedem. Cuidado. Saiba pedir de uma forma humilde. Não queira nada além daquilo que você possa ter. Peça segundo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Deus, Ele sabe o que nós podemos ter. E sabe até onde vai a nossa fé. Amém? Ó Senhor Jesus, muito obrigado, Pai. Obrigado por esse momento tão especial na Tua presença. Obrigada, Senhor. Nos ensina-nos, Pai, a buscarmos de Ti, termos uma vida de comunhão, de oração. Nos ensina, Paizinho Santo, a sabermos também pedir. E sabemos, Senhor, que Tu como Pai, Pai, amado, Tu dá, Senhor, o que precisamos segundo a nossa necessidade, segundo a Tua vontade. Meu Deus, em nome de Jesus, vai ao encontro de cada família, cada vida aqui representada. Meu Deus, em nome de Jesus, visita esse lar. Visita essa casa. Meu Deus, visita a necessidade do meu irmão, da minha irmã. Meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, trabalha em nós. Tudo aquilo que precisa ser moldado, transformado. Eu te peço, Pai, nesta manhã. Começa a mudança dentro de nós. Meu Deus, cumpre o teu querer em nós. Eis-nos aqui, Paizinho Santo. Fortalece os nossos joelhos. Fortalece, Senhor, as nossas mãos. Senhor, em nome de Jesus, para que possamos ter uma vida de busca, uma vida sábia, de sabermos pedirmos e nos aproximarmos de Ti, Pai. Meu Deus, move, Senhor, Espírito Santo. Move em nosso meio. Transforma-nos, Senhor. Pai, nós não queremos ser acomodados. Mas, meu Deus, nos ensina a ser aquele que busca, aquele que bate, aquele que clama. Nos ensina, Senhor, a sermos como, Senhor, Paulo, que te adorava até mesmo e orava e te buscava até mesmo dentro das prisões. Nos ensina a ousadia de Elias, sem ter medo. Nos ensina, Senhor, a termos uma vida de oração também como Daniel, porque Daniel, ele tinha uma vida de oração e de comunhão contigo. E ele não se corrompeu com as iguarias dos reis. Meu Deus, nos ensina. Pai, o povo tem andado dividido, Pai. Meu Deus, sacode. Faz com que o povo, ele reconheça que existe um Deus. E nós sabemos, Pai, que Tu existe, que Tu és real. Tu és aquele, Senhor, que nos dá o fôlego de vida.
todos os dias e a permissão de nos acordarmos a cada manhã. Obrigado, Deus. Obrigado. Obrigado, Paizinho Santo. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa aqueles também, Senhor, os nossos inimigos, os nossos perseguidores, aqueles que não sabem o que estão fazendo. Perdoa, Pai, pelas suas ignorâncias. Oh, ajuda-nos, Senhor, nos fortalece. Levanta o teu povo, meu Deus, ó Espírito Santo. Alcança, Senhor, toca, muda, amassa, transforma, peneira. Ó Deus, ó Senhor, meu Deus, toque, Espírito Santo, na vida do meu irmão, na vida das minhas irmãs, na vida da minha família, da minha casa, do meu lar. Nos envolve, Senhor, com teu infinito amor, com a tua infinita graça. Como o apóstolo Paulo escreve em Hebreus capítulo 4, versículo 16, se achegarmos, pois, diante do trono da graça, para podermos alcançarmos graça e acharmos misericórdia a tempo de sermos ajudados em tempo oportuno. Meu Deus, nos ensina a te buscar noite e dia. Desenvolve essa fome e sede dentro do nosso coração, da tua palavra. E um amor, Senhor, e um amor incondicional, como o teu amor para conosco. Dá-nos, Senhor, um coração puro. Transforma a nossa vida, transforma o nosso lar, transforma a nossa família. Meu Deus, faz com que eles possam te temer e possa ver que tu és o Deus Criador de todas as coisas. Que sobre a sua mão está o poder, o domínio para a eternidade. Pai, tu és um Deus soberano, um Deus grandioso, um Paizinho santo maravilhoso, o amado da nossa alma. Tu és o nosso consolador, aquele que, quando estamos tristes, Senhor, tu nos abraça, nos consola. Tu és a nossa fortaleza, o nosso defensor, o nosso juiz, o nosso advogado. Senhor, tu és o nosso escudo. Tu és o amado da nossa alma. Tu és o nosso companheiro, o nosso melhor amigo. Oh, Deus, faz com que o teu povo possa entender, compreender e querer e almejar a ter uma intimidade contigo e confiar em ti, Senhor. Meu Deus, visita-nos, Senhor, nesta manhã e trabalha durante todo esse dia, Senhor, na vida de cada um de nós, para que possamos, Senhor, buscarmos e termos uma vida de busca constante, porque sabemos porque tu, Senhor Jesus, ali em Mateus 7:7 diz: pedi, pedi e dá-se-vos-á, buscai, buscai e acharás. E quando bater, a porta se abrirá. E eu creio, Senhor, porque aquele que pede, ele acha. E o que busca, encontra. Nos ensina, Pai, a termos uma vida de busca constante em oração pela Tua presença. E desde já, Paizinho Santo, nós queremos Te louvar e Te agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos nós dizemos amém, amém, amém. Shalom, shalom Adonai. Baruch haba Bishem Adonai.
Benditos são todos aqueles que vêm em nome do Senhor Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e as doces consolações do Espírito Santo não seja somente hoje, mas eternamente com cada um de vós. E todos nós dizemos amém. Tenha um dia de bênção, um dia de proteção na presença do Pai. Não se esqueça, ter uma vida de oração e comunhão com Deus. A oração, ela é a chave que abre a porta do coração de Deus. Quando oramos e clamamos, nós vamos encontrar a resposta para todas as coisas que precisamos ouvir. E o Senhor, Ele vai nos mostrar e nos revelar e nos conduzir ao caminho certo. Que o Senhor proteja a tua vida, a tua casa, o teu lar. Que o dia de bênção, que o Senhor nos livre dos acidentes de carro, das orações contrárias, do olho grande de inveja. Que o Senhor nos proteja, nos esconda em seu esconderijo durante todo o dia de hoje. Que o Senhor abençoe a tua casa, o teu lar, a tua vida, te fortalecendo e te fazendo cada dia mais perseverante, prosseguindo em conhecer mais e querer mais do Senhor Jesus. Amém? Um beijo no coração. Shalom. Tenha um dia de bênção e até amanhã. Amanhã é o nosso 22º dia. Gente, 22º dia. Hoje foi o nosso 31º dia. E a partir de amanhã, 22º dia. E aí depois só vai faltar 8 dias depois da manhã. E vamos fechar com chave de ouro. Esse é o propósito de 40 dias de busca pela palavra do Senhor e conhecermos e prosseguirmos. Conhecer a vontade de Deus e conhecer esse Deus tão maravilhoso que salva, que cura, que liberta. E nós estamos buscando de Deus sermos tratados em áreas que precisamos ser tratados. Amém? Um beijo no coração, a paz do Senhor Jesus e até amanhã, se Deus permitir. Em nome de Jesus. Shalom, a paz.